Estamos de volta com o programa Bem Viver ao vivo e hoje a gente está falando sobre vacinação antirrábica, sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso animalzinho, com o veterinário Kenyon Vieira. Kenyon, a gente recebeu algumas perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder. Breno Neves de Mariana: o que fazer quando observa animais com raiva, quando eu observo animal com raiva? Sim, o leigo, né? O leigo ele não tem, não vai ter tanto discernimento para falar se aquilo é a doença raiva ou não, né? Então não basta ver um cão mordendo as coisas e salivando para classificar aquele cão com raiva. Mas se você tiver um discernimento e suspeitar que é raiva, tem que comunicar à vigilância sanitária, né, ou CCZ, a vigilância sanitária da sua cidade, ou peça ajuda ao veterinário de confiança que ele vai te orientar qual seria a melhor conduta. Uhum. Luísa Mariana: meu gato tomou vacinação antirrábica e ficou mais agitado, eu devo me preocupar? Não, não. Se ele realmente ficou mais agitado que o normal, provavelmente foi uma reação que pode ocorrer em qualquer vacinação, né? Então, muitos animais, cães e gatos, quando tomam alguma vacina, alguns podem ter febre e ficar mais amuado, outros podem ficar um pouco mais agitado, mas isso não tem nada a ver com a doença em si, tá? Não tem como o animal manifestar a doença através da vacinação. A vacina é segura e todos os animais, todos os mamíferos de maneira geral devem tomar a vacina antirrábica. Uhum. Tassiana Ouro Preto: depois que um ser humano adquire a doença, ele pode transmitir para outra pessoa? Como? Sim, se uma pessoa adquirir a doença raiva, né, seja por qualquer motivo, em alguns dias depois que ele foi mordido, por exemplo, por um cão, depois de alguns dias ele pode se tornar, sim, uma pessoa que vai transmitir a doença para outras, principalmente através da saliva. Então, Também pela também saliva, pela né? saliva, tá? O vírus vai estar na saliva da pessoa e, por exemplo, num beijo. Que isso, olha, a gente nem imagina, Se né? a pessoa tiver com feridas orais, né, doenças periodontais, por exemplo, às vezes num beijo essa pessoa pode transmitir a doença para outra, tá? Mas isso é bem incomum, não tem importância epidemiológica isso. Uhum. Luiz Antônio Ouro Preto: existe algum exame para verificar a raiva? É, existe, tá? Isso o pessoal da vigilância sanitária vai recolher o cão suspeito e vai realizar alguns exames laboratoriais junto com uma equipe multidisciplinar para verificar Na assim. pessoa também? Sim, né? Para Na pessoa identificar. também. Existem exames de sangue, Uhum. testes de córnea, que Uhum. eu não sei ao certo quais exames são, mas existe sim. Uhum. Mas então, a gente tem que estar tomando esse cuidado aí com a raiva. Você falou a respeito do vermífugo no segundo bloco. Sim. De quanto em quanto tempo o animal tem que tomar? É um cuidado que a gente tem que ter com o animalzinho Sim. doméstico. Dentre as doenças que podem ser contagiosas para o ser humano, né, os vermes, os parasitas intestinais entram nesse grupo. Então, por isso a importância de dar o vermicida, o vermífugo para o seu animalzinho. Enquanto filhote, existem protocolos que falam de mês a mês ou a cada 2 meses. E depois de adulto, o cão e o gato devem tomar o vermicida de 4 em 4 meses, e vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, um cãozinho de apartamento que não sai à rua pode tomar 2 vezes por ano, só um exemplo. É um comprimidinho, né? É um comprimido que dá por via oral, o próprio proprietário pode ir a uma casa de ração, uma clínica veterinária, pedir uma orientação, pedir um vermífugo adequado, de boa qualidade, para ele mesmo administrar em casa. É tranquilo, então. É. E dentro de casa, para a saúde tanto do cãozinho quanto do dono, o que a gente tem que cuidar na higiene? Gato e cachorro, se você puder Sim, falar. cuidados básicos, né? Vamos falar um pouco do gato, a gente falou muito de cachorro. O gato, o gato precisa de um cestinho sanitário, né? A caixa de areia, tá? A famosa caixa de areia para o gato é uma areia sanitária que compra em agropecuária, casa de ração, clínicas veterinárias. E esse gato vai habituar a fazer as necessidades ali, que é mais higiênico, né? E o cão, a gente pode utilizar o jornal, o tapete higiênico, estimular o cão a fazer o cocô e xixi num só local, até mesmo para facilitar a limpeza com desinfetante de escolha naquele local, tá? Outros cuidados que a gente deve ter com os animais, mas aí principalmente com os cães, são os objetos deixados facilmente para o cão brincar. Então o cão pode vir, pegar na mesa lá um controle remoto, um celular, um fio, engolir, mastigar.
e isso pode se tornar um problema e parar numa clínica veterinária com uma dor imensa no abdômen e ter até que fazer uma cirurgia para retirar. Meu Deus! Então tem que tomar cuidado mesmo, É. né? Já aconteceu esse Já, caso com isso você? acontece na nossa clínica lá. Esse ano já tivemos 3 casos de fazer cirurgia para retirar um corpo estranho do abdômen e do intestino do animal. Então toma cuidado com o que deixa perto do cãozinho. Recebi uma pergunta do Rafael Vila Aparecida. Como o cachorrinho contrai a raiva? Sim, o cão ele pode contrair a raiva através da mordida de outro cão contaminado, de outro cão que tenha doença raiva, da mordida de um morcego hematófago, tá? Alguns Que é morcegos, aquele vampiro, né? O vampiro, isso, hematófago, o morcego vampiro, ele vai sugar o sangue de algum animal, seja do cão, ou do ser humano, ou de uma vaca, para se alimentar. E nessa mordida, se ele tiver a raiva, esse morcego pode transmitir a raiva tanto para o cão, para o gato, né? Então é mais comum, talvez, de cão para cão? Ou não tem muito... Depende da onde ele está vivendo, de qual que é a sociedade, o ambiente que ele vive. Se for um cão que vive no meio rural e ele estiver dando bobeira lá, ele pode sim receber uma mordida de um morcego e contrair a raiva. Tá? Ou uma mordida de um animal silvestre, ele foi tentar caçar um gambá, uma raposa, e se esse gambá e essa raposa tiver a doença raiva, pode transmitir na briga ali, pode transmitir para o cão ou para o gato. Então é de animal para animal, de mamífero para mamífero. Voltando um pouquinho então no que a gente estava falando, que eu parei só para a gente fazer a pergunta, a gente estava falando dos cuidados que a gente tem que ter em casa. Com relação, você falou a respeito de comer objetos que não se devem comer, né? E o alimento mesmo do cãozinho, é a ração? Porque a gente vê muito assim, pessoas dando outros alimentos e até eu já ouvi falar que pode dar frutas, legumes, como é que é essa situação? O ideal, a gente recomenda que o proprietário do cão, né, o tutor do cão, dê apenas ração, porque a ração ela é toda balanceada, tá? Tem todos os nutrientes e micronutrientes, vitaminas, de acordo com a necessidade daquele indivíduo, tá? Seja filhote, adulto, idoso, cardiopata, um paciente renal, obeso. Então, cada cão, cada espécie de animal ou tipos de raças, em diferentes faixas etárias, tem uma ração específica para aquele indivíduo. Mas é lógico que um petisco ou outro pode ser dado com moderação, uma quantidade pequena. Frutas, de modo geral, se for dar fruta, não há mal nenhum em dar fruta, mas desde que use o bom senso e dê pouca quantidade, né? Lembramos, um cachorrinho pequenininho de 2, 3 quilos, se você der uma banana, por exemplo, um cãozinho, é muita coisa para um cachorrinho, e ele vai deixar de comer a ração que é a alimentação principal dele diária, né? Então, usar o bom senso aí na quantidade que vai dar, uma fruta, uma uvinha, né? Pouca coisa, mas priorizar realmente a ração. A quantidade de banho também tem uma quantidade específica que tem que dar de banho no cachorrinho ou não? Sim. Se ficar dentro de casa, talvez, né? Isso depende muito das raças e do tipo do ambiente que ele vive, tá? Principalmente, vamos supor, um cãozinho de colo que vive numa família, que tem criança, que dorme na cama com a criança, que isso é aceitável. Esse Isso cão, é aceitável, não tem problema não para tem criança. problema, desde que o cão tome as vacinas, vermicida, né, o vermífugo, seja bem cuidado, ele pode sim dormir junto com a pessoa ali. Porque tem gente que abomina, vamos dizer assim, não, essa ideia, se o cachorro for sendo bem cuidado, é possível sim. Então, esse cãozinho, sim, tem que tomar um ou mais de um banho por semana, às vezes, tá? Mas um cão que fica no quintal, um cão de raça grande, de pelo curto, que suja pouco, não há necessidade de dar um banho por semana. Provavelmente um banho mensal, quinzenal, ou às vezes até de 2 em 2 meses está de bom tamanho. Então, porque ele fica mais no quintal, né? Então... Justamente. Tudo isso você tem que procurar a orientação de um especialista, de um veterinário, para saber se aquele cão que vive naquele ambiente familiar, quantos banhos é o ideal para ele por semana ou por mês. E a gente falou da comida, né? E a água também, né? Qual a quantidade que a gente tem que deixar para eles? Sim, água à vontade, tá? Os cães e os gatos, mas principalmente os gatos, adoram beber água fresca, tá? Tem que trocar água mais de 1, 2, 3 vezes por dia do pote. E espalhar mais de uma fonte de água pela casa. Não só deixar uma fonte de água, uma vasilhinha de água lá no fundo, no quintal. Então tem que pôr uma fonte no corredor, na cozinha, na sala, né? Dependendo se o cachorro vive dentro de casa ou não. Mas espalhar mais de uma fonte de água para esse cão lembrar de beber água, esse cão e o gato lembrar de beber mais água várias vezes ao dia. Durante o dia, né? Isso.
Kenny, então assim, se vai ter um cãozinho tem que cuidar, né? Não tem jeito. Isso, posse responsável, né? Justamente. O cão, hoje, eu costumo falar com meus clientes que é um artigo de luxo. O cachorro não é um brinquedo que pode cair na mão de qualquer um. Então, uma vez adquirindo um cãozinho, tá? Esse cão deve ser bem cuidado. Você tem que fazer as vacinas desse cão. Procurar uma ajuda de um veterinário, de um especialista, para te orientar qual é a maneira mais correta de cuidar desse cão, fazer consultas periódicas, anualmente, a um veterinário para verificar se está tudo certo, não abandonar o cão, né? Então, é a famosa posse responsável. Mesmo, cuidado né? especial com o cãozinho, que é um ser muito especial. Com certeza. E com o gato também, né? A gente Gato está falando também, só do cãozinho. justamente. Kenny, muito obrigada pela sua participação. Espero que todo mundo tenha aprendido, principalmente quem tem um cãozinho ou gato em casa, né? Principalmente da vacinação antirrábica. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. E o Bem Viver fica por aqui. Você tem sugestões pra gente de programas? Liga no 3559-3903. A gente vai adorar estar escutando a sua sugestão. Você também pode mandar um e-mail no topculturatv@gmail.com. Também pode mandar pelo facebook.com/topcultura. A gente termina por aqui. Até mais.